meus amigos. Olá, você que nos acompanha aqui no A Vida Continua. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. E eu estou preparando essa live já de alguns dias, reunindo material aqui para conversar com vocês nesta tarde de 27 de setembro. Muito bem, setembro está terminando e eu me lembro que nós abrimos setembro falando de Setembro Amarelo. Mesmo estando num mês consagrado à prevenção do suicídio, Setembro Amarelo, aí um livro de capa amarela aqui, que fala: desistir da vida não é solução, da minha amiga Isabel Scott. Mesmo num mês como Setembro Amarelo, muitos casos foram registrados. Muitos suicídios, infelizmente, foram consumados. Aqui mesmo, na minha região, na terça-feira, meu neto falou: pô, vô, temos uma notícia triste aí, meu professor, meu orientador, administrador técnico da escola. Era uma nota triste, apenas. Uma nota de saudade, alguém que parte, aos 58 anos, bem relativamente jovem, né? 58 anos, hoje não é a idade nem para aposentar mais. A idade para aposentar hoje é 64 para mulheres, se não me engano, 65 para homens. Quer dizer, um homem que está ainda no meio de uma existência e já gozando de uma certa maturidade, a experiência que nos dá, em tese, mais sabedoria para viver. Mas, depois da cerimônia lá de sepultamento, veio a notícia mais desagradável, porque é a da própria morte. Vô, ele cometeu suicídio, usou gás. Fez uma coisa bem bolada, ele entendia bem das coisas, da física, tal, de como fazer os artefatos ali funcionarem, a automação. Então, aquilo arrasou a gente. Por quê? Por que o suicídio nos toca tão profundo, nos dói tanto? Eu vejo cenas de violência, me abatem. Eu vejo os mortos lá no Líbano, me abatem. Eu vejo os casos de violência urbana, bala perdida, me abatem. Os crimes cometidos entre um irmão contra outro, que ergue a mão contra o outro, me dói. Mas suicídio me dói sobremaneira. Porque é como a criatura desistir da vida, desistir da humanidade, não vê graça nas coisas, não vê, nem lembra do Criador. Para eles isso é uma conversa para boi dormir. E nesse caso aí, eu já incluí o nome desse amigo nas vibrações diárias minhas e também no centro espírita, onde eu me dedico para orar muito por ele, a fim de que ele possa receber esse afago, esse alento, esse lenitivo, esse bálsamo. Porque nós, como espíritas, sabemos, o suicida ele incorre numa grave falta. Não que seja algo irremissível, imperdoável, não. É uma falta que retarda a sua caminhada. Em geral, o suicida quase sempre é um reincidente. Já cometeu suicídio antes. Então, é preciso vencer isso. E nós hoje vamos falar do assunto. É bom tocar nesse assunto. É bom. Eu, às vezes, penso que estou pregando no deserto. Não. Em algum momento, em algum lugar, essa fala vai chegar. Esse alerta será bem-vindo. Vocês sabem como trabalha a providência divina, os espíritos trabalham.
Se há um livro bom que precisa chegar às suas mãos, os espíritos dão um jeitinho de você abrir aquele livro. Às vezes você abre um livro e abre ao acaso, e o acaso é aquilo que você precisava ler. Já viram isso? Você aceita aí uma casa espírita, tem um palestrante falando. Você está lá pela primeira vez. Palestrante, parece que fala para você o tema que ele elegeu é o seu tema. Já viram aquela história narrada aí pelo espírito Hilário Silva? Segundo esse espírito, esse fato se deu lá ainda na época de Kardec. Kardec costumava deixar livros na mureta ali da ponte sobre o Sena, das várias pontes que tem sobre o Sena. Porque ali era um ponto considerado ideal para se matar. Era até romântico. No século XIX, alguns poetas até achavam romântico morrer nas águas do Sena. Então, Kardec colocava lá o Livro dos Espíritos, porque ele sabia que, lendo o Livro dos Espíritos, o suicida já existe. A morte não existe. Se eu tento me matar e, do outro lado, me vejo vivo, eu vou estar muito desapontado, porque aquele plano meu falhou. Então, a mensagem espírita é muito forte nesse sentido. Conta Hilário Silva que um espírito, parece que é Perrier, não posso estar errado, mas ele assina lá, no livro que ele encontrou muito surrado na ponte do rio Sena, acho que era a Ponte Neuf, Ponte 9 seria? Ele olha, que livro é esse? Ele começa a ler e esquece que foi lá para se matar. Ao contrário, foi para casa ler o livro inteiro, era um gráfico, um encadernador. Aí aproveitou e encadernou o livro, deixou ele novinho, e lá onde estava a dedicatória, lá, a página de dedicatória, ele falou, olha, esse livro salvou a minha vida. Perrier. Assim. E pôs o livro lá, e não é que o livro caiu na mão de outro suicida, que leu. Já tem um que deixou para mim, não se matou. E eu vou ler também. Leu, era Lawrence, alguma coisa, não me lembro total. Ele assinou também ali naquela página de rosto, de todo livro espírita, de todo livro tem, e pôs, salvou a vida dele e salvou a minha também. E mandou encadernadinho, bonitinho, lá para Allan Kardec. Allan Kardec, cujo aniversário comemoraremos na próxima semana, 3 de outubro, estava lá trabalhando, coitado, cheio de trabalho, e era um dia especialmente complicado para ele, cheio de cartas para ler, críticas da imprensa, críticas da sociedade lá, da academia, e padres, todo mundo, e ele trabalhando. Chega nesse momento de desânimo dele, é um pacotinho lá, ele abre. Está lá o Livro dos Espíritos. Está lá. Salvou a vida desse homem e salvou a minha também. Obrigado. Isso encheu o nosso Allan Kardec de ânimo novo, de alento, de esperança, e ele voltou ao trabalho com mais entusiasmo ainda. E é por isso, gente, que hoje falaremos sobre o suicídio e faremos uma prece por eles. É o melhor que podemos fazer por eles, é orar. A prece vai encontrá-los e vai afagá-los. Façam isso, como muitos já fizeram. Anote o nome daqueles que cometeram o ato e tome o hábito de orar sempre por eles, pelo menos 1 minuto toda noite. Tá bom? Setembro Amarelo, o alerta continua.
Tá bom? E pedindo sempre que você recomende o nosso vídeo, que você mande seus comentários, eu vou lê-los e vou ver as correções aí que muitos me mandam. Ó, Rubens, você falou tal coisa, mas não era bem isso, era isso. Ótimo, a gente corrige. Tá bom? Então agora nós entramos no nosso tema propriamente. Não é? Antes, aqui, ó, eu coloquei algumas outras instituições que atuam na prevenção do suicídio. Não é só o CVV, não. Nós já falamos do CVV aqui. O Setembro Amarelo também tem seu site. Não sei se vocês conseguem ler daí, anotar. Que caso vocês percebam alguma pessoa com sinais, mente perturbada, muito deprimido, muito retraído, pessoas com transtornos, principalmente, você esteja perto. Você mesmo entra nesses sites, vejam como é que deve atuar preventivamente. Aí, ó, Setembro Amarelo tem um site, org.br. Dia Mundial de Prevenção do Suicídio é o 10 de setembro, né? Educação Emocional, Amigo do ZIP, org.br. Associação Brasileira de Psiquiatria, Movimento Conte Comigo, Prevenção à Depressão, Rede Brasileira de Prevenção ao Suicídio, REBRAPS, Transtornos Mentais e Dependência Química, tá aí, tá bom? E tem esse aí também, Centro do Voluntariado, em São Paulo, tá aí o site dele, Centro do Voluntariado, org.br. Então, meus amigos, as estatísticas, nem vou falar, mas é sabido que o Brasil, pela população que tem, até que não está entre os piores colocados. Ele é o 8º, com 11.821 casos ao ano. Claro que isso vai corrigindo de ano para ano. Essa estatística é de 2012, não sei se ainda está nessa base. Mas o Brasil tem 5,8 casos para cada 100 mil habitantes. A média mundial é 11,4. Olha, nos vizinhos aqui da América Latina, tem gente pior do que nós. Chile, Bolívia, Argentina. Bem, as causas da depressão são variadas. Aí sim, já estou chegando no que eu quero falar. Solidão. Crise de solidão. As pessoas se matam porque estão só, não conseguem. Estão sós, não casaram. Ou casaram e não foram felizes no casamento. Ou não encontraram nem no casamento. É uma solidão não aguda, mas crônica. Eu conheço pessoas que estão num bairro e dizem, esse bairro é horrível, muito triste. Muda para outro, para um condomínio. Esse condomínio aqui parece que é só de idosos, não tem ninguém na rua, não tem alegria. Aqui parece que ninguém está em casa, horrível, quero me mudar. Se muda e não se encontra. Depressão. Se a depressão no mundo já tem milhões e milhões de deprimidos, chega a quase 10% da população mundial, a depressão também é causadora de suicídio. Então, um índice contribui para o outro. Que pessoas deprimidas é algo terrível. Ele está tomando remédio, de repente ele para com os remédios. Acha que está bom. Tem uma recaída, não quer voltar para o remédio. Eu me lembro de um sujeito que, nos melhores dias dele, falou com a mulher um pouquinho, estava no 8º andar, olhou para a janela, saltou. Pessoas que não estão preparadas, ou deveriam estar, mas não estão, para uma doença grave. Quando recebe lá o diagnóstico do médico, fala, já que eu vou morrer mesmo, já poupo o trabalho de todo mundo. Os que padecem os males, os transtornos das doenças mentais, eles, de 4% a 10%. Num delírio, numa crise psicótica, tiram a própria vida. É claro que a misericórdia de Deus tem atenuantes para esses casos. O Livro dos Espíritos, inclusive,
mostra que esses suicídios nem voluntários são involuntários, nós vamos ver já já. Problemas conjugais e de relacionamento. Os feminicídios estão nessa ordem. Iríamos falar disso também em uma outra live. Ela já não me quer mais, eu vou lá e mato aquela que é causa da minha desilusão, da minha desídia. E depois me mato. Aí é dupla falta. Temos visto pessoas que, quando o casamento termina e naufraga, ele comete suicídio. Ah, meu amor, muitas mulheres, a irmã de Divaldo Franco, Anaí, soube que o marido lhe era infiel, tomou um veneno. Caldo de cana com mais um veneno lá. É um caso, a gente lembra, ele conta nas palestras. Dificuldades financeiras. Eu já vi empresários, quando o barco está afundando, a empresa está entrando em concordato, em falência. A vergonha aí é mais uma questão de orgulho. Então, a empresa quebra, vem os credores e é feita lá, como é que chama esse processo aí, em que os bens são usados para fazer o rescaldo, né? Para saldar as dívidas. Eu esqueci o termo, mas você sabe do que se trata. Os bens da empresa que faliu tem aquilo que ele tem de crédito é colocado em favor dos clientes. O que ele não suporta é a vergonha, o orgulho exacerbado, ferido. Eu já vi casos aqui, eu trabalhei na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu me lembro de um caso que um grande empresário de São Carlos estava vivendo um período difícil com a invasão dos produtos chineses no Brasil. E eu oro por ele, sempre que eu me lembro, eu oro. Ele, visitando as instalações da fábrica, se matou ali no meio das máquinas. A gente ora por ele. Não era para fazer isso, não. Ora, perdeu a empresa, começa outro negócio. Pode ser mais feliz até em outro ramo. Bullying. Pessoas que sofrem bullying sistemático, ou seja, aqueles assédios morais que te deprimem, ou que te atacam, ou que tentam te humilhar. Há pessoas que são sensíveis a isso e acabam se afetando, sim. Eu contei a história do menino, meu colega na escola, no colegial. Ele não entendeu lá o que o professor está explicando, pediu para explicar de novo, todo mundo zombou dele. Porque diz, você é meio burrinho mesmo, devagar. Outro dia veio uma carta dele, ou melhor, uma carta da mãe, contando que ele havia interrompido a própria vida. Problemas na adolescência. Eu acabei de revisar um livro em que um menino, lá no além, conta para o outro, que estava lá melhorando também, e está escrevendo um livro, já vai chegar aí, é uma celebridade do rock, pelo menos para as gerações de hoje, ele foi celebridade. E ele está contando que encontrou um menino, falou, e aí, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou aqui, estou tentando. Você fala pouco, mas quer conversar comigo? Quero, converse. Então, eu não conheci meu pai, eu tinha minha mãe. E aí minha mãe me pôs na escola. Aí eu chegava da escola, ia para casa. Chegava lá, minha mãe saía. Eu fui indo. Cheguei aos 16 anos, comecei a entender um pouco as coisas. Um belo dia eu chego, minha mãe está falando com uma amiga ao telefone. E ela dizia, eu não posso com você porque eu tenho esse menino aqui comigo, como é que eu vou sair? Ele escutou. Ele falou, quer dizer que eu estou atrapalhando. Olha só como é perigoso o que nós falamos. Nós temos que vigiar essa coisinha aqui, ó. Deus já pôs ela dentro de uma grade, que são os dentes, para a gente, se tentar falar besteira, morder a língua. Quisera eu, cada vez que eu fosse soltar uma besteira pela boca, que eu mordesse a língua. Então, esse jovem sentiu assim um peso. Cometeu suicídio.
Deus leva em conta. Tem muitos atenuantes aí. Luto, perda afetiva. Tem gente que diz assim, morreu o meu amor, eu me mato, vou me unir ao meu amor. Ledo engano. Nenhum, nem aquele que foi primeiro, nem você vão se encontrar nessas condições. Não. Vai ter que se reequilibrar. Quem está aqui pode estar melhor que esse que chegou lá assim. Ambos vão ter que se preparar e talvez se reencontre, sabe lá quando. Pela misericórdia divina, sim. Abuso de drogas, quase 60% dos suicídios são daqueles dependentes de álcool. Como? E o pior é que o alcoolista, que acho que é a palavra melhor, né? Ele, quando não mata o outro, mata a si mesmo. E estão aí. Vamos em frente? Vamos, né? Ou sair um pouco das telas e vamos direto ao Livro dos Espíritos, na parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Allan Kardec dedica aí algumas páginas, pelo menos umas 10 questões, são todas elas aí sobre o desgosto da vida e suicídio. E ele não deixou passar nada. Ele começa perguntando logo de cara, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí Kardec emenda, não é sempre voluntário o suicídio? Não. Nos casos de loucura, você tem que considerar. A pessoa não sabe o que está fazendo. E vamos de novo. Aqui. Eu tenho mais uma aqui. Aliás, tem várias. Eu vou selecionar algumas apenas. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto pela vida? Ora. Resposta. Insensatos. Por que não trabalharam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Por que não trabalharam? Aí eu encontrei num outro autor, por que essa resposta desse espírito, nesse tom? Por que não trabalharam? É porque o desgosto pela vida estava muito associado ao tédio. Naquela sociedade do século XIX, a nobreza praticamente não fazia nada. Quem trabalhava era o burguês. Naquela época, burguês é quem trabalhava muito. Hoje não, né? Burguesinha, burguesinho, é outra coisa. Muitos nobres se sentiam entediados. O que faremos hoje, meu bem? A gente vê filmes dessa época. Vamos para o lago, vamos cavalgar, vamos caçar. Voltavam para o castelo, enfastiados. A religião não era algo que os interessava. Não, estavam vendo lá a igreja com aqueles desmandos todos. A vida era boa, bonita, mas sem graça, porque não agarrava, não tinha ideais, nenhum leve fio de ideação na vida. Então, por isso essa resposta. Trabalhassem, se ocupassem com alguma coisa, será que não ia encontrar nada? Muitas descobertas que vieram no século XX podiam ter chegado antes. E essa aqui? Essa aqui também vem na sequência. Aí, ó. Agora, o que dizer daquele que comete suicídio para fugir das misérias e decepções do mundo? Resposta: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações.
Felizes aqueles que as suportam, as tribulações, sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. Joana de Ângeles, aí o que eu pus aí, espero que vocês já tenham lido enquanto eu falava. No livro Após a Tempestade, ela descreve ali que o suicídio agrava muito o tecido perispiritual, que é essa roupinha fluídica que todos temos, o envoltório. Nós somos todos dotados desse perispírito. É um corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Joana de Ângeles, nesse livro, ela mostra que quando o suicida vai reencarnar, voltar, porque ele precisa reparar o que ele fez na vida anterior, ele já vai com a forma dele. A forma dele já tem marcas de suicídio. Então, quando ele vai moldar o corpo novo, ele imprime ali no corpinho novo, no feto que está sendo gestado, as marcas do que aconteceu no passado. Se ele cometeu suicídio, estilhaçando o próprio crânio, ele vai ter problemas, nascer com aquelas marcas da idiotia, da surdez, da mudez. Se for por afogamento, problemas no aparelho respiratório, os enfisemas pulmonares, asma, etc. Enforcamento, como afeta aqui a medula, afeta também o movimento das pernas. São os paraplégicos, ou hemiplégicos. E tiros no coração, as cardiopatias congênitas, irreversíveis. A pessoa já nasce, tem um prolapso, tem um problema numa artéria, num átrio, num ventrículo ou numa cavidade. Usuários de drogas, álcool ou venenos, aqueles que se utilizaram desses elementos para interromper a vida, claro, se ele afetou todo o aparelho digestivo, as úlceras gástricas virão os problemas. Nesse momento, eu me lembro de Assis Valente, a Janine Deckers, que eu já falei dela, também cometeu suicídio. Dominique, Nique, sempre alegre a cantar. Mas, antes de falar desse slide, eu quero lembrar vocês o caso do Assis Valente. Eu até trouxe aqui, não sei se está aqui a música, acho que não está, não. O Assis Valente, ele está nessa galeria dos grandes nomes da MPB, dos anos 40, 50, 60, ao lado de Pixinguinha, ao lado de Lamartine Babo, ao lado de... Bem, não vamos citar tantos nomes, eu posso deixar alguns para trás. Esses grandes compositores, Ari Barroso, Noel Rosa, ele está ali no meio. Assis Valente, um baiano, forte, os dentes brancos. E ele escreveu músicas e músicas, algumas muito sucessos, como E o Mundo Não Se Acabou, na voz de Carmen Miranda. É um sambinha interessante, que o mundo todo estava com medo de se acabar, o mundo, e, no entanto, o mundo não acabou e todo mundo foi sambar. Mas ele compôs também uma marchinha de Natal, que a gente ouvia muito na harpa lá de Luiz Bordon, lembram? Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou
precisa rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Assis Valente. Assis Valente, apesar de todo o sucesso, dos vários álbuns, discos, num dia, ele se sentia só, muito só. Ele estava num parque de diversões, sentado num banco, vendo as pessoas, a roda gigante, todo mundo se divertindo. Ele pediu um guaraná, ligou o guaraná, botou um veneno, morreu. Ele virá depois, pela mediunidade de Jorge Risini, e vai editar uma música em que ele conta a sua desdita, a sua tristeza e o seu desapontamento por ter cometido o ato. E diz, olha, eu vou me voltar a reencarnar, mas meu aparelho aqui, vamos dizer, fonador, as cordas vocais, etc., a laringe, tudo comprometido. Nem vou poder cantar, mas eu estou feliz que eu vou voltar. E ele ditou essa música ao Jorge Risini, que chama Perdão ao Mestre. Vou ver se eu consigo cantar um pouquinho, mas sem acompanhamento, sem... Só um pedaço. Ele começa assim, Senhor, me perdoa o que fiz, embora saiba que não mereça compaixão. Senhor, me perdoe aquele gesto infeliz. Tirei a própria vida para escapar da solidão. E continua. O caso de Assis Valente, portanto, nos comoveu muito. Eu sempre cito o seu caso nas palestras. Pode ser considerado suicida aquele que abraça sua maior penúria, se deixa morrer de fome? Não. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos vira, rei aí, em que vos volta as costas, ou vira as costas, assim que precisares deles. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estutícia, porquanto o mundo, para isso, não dá a mínima bola, não dá preço para essas coisas. Olha aí, nós já falamos de Ivone do Amaral Pereira, a médium, que também, em vida anterior, na Espanha, cometeu suicídio. Ela é que nos ensinou a orar pelos suicídios. Ela punha no caderno todos os casos que ela lia nos jornais ou ouvia no rádio e dedicava a eles uma prece diária. Agora, é aquele que se mata por desespero. A resposta aqui é diferente. Ora, tanto num como no outro, o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Principalmente aquele que, para escapar à vergonha de ter cometido um erro, se mata. Aí são duas faltas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Eu vou citar mais 1 ou 2 casos para não ficar muito longo e nós encerramos, tá bom?
Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem, mas Deus leva isso em conta, porque ele criou para si uma expiação, embora vestido aí de uma intenção boa. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de ter cometido falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esses suicídios. Meus amigos, eu paro aqui, porque seria cansá-los demais com a nossa fala. Mas o que eu quero deixar claro é que setembro passa, vem outubro, vem novembro, mas as causas dos suicídios continuam aí. Estejamos muito atentos às pessoas que estão acalentando o desejo. Esses sinais aparecem. Esses sinais aparecem. Há vários tipos de comportamentos que denunciam que a pessoa está desistindo da vida. Tá? Estejamos atentos para ajudá-los. Nem que seja para dizer, olha, a sede do CVV lá, a Sociedade de Prevenção é ali. Nos Estados Unidos, quando eu estive lá, eu vi no aeroporto muita campanha desse tipo. You are not alone. Fale comigo. Talk your problems. Venha conversar comigo. Tudo entidades ou ligadas à religião ou não. Eu falei do CVV. O CVV, em princípio, não está ligado a nenhuma religião, embora a sua diretoria seja quase toda espírita, seus voluntários. Porque o espírita aí tem mais razões para se abraçar a essa causa. E, por fim, nossa prece ao querido amigo que desencarnou nesta segunda-feira para a terça. Sepultamento ocorreu na terça-feira. Eu quero que ele, ao despertar, quando despertar, e quando ele cair naquela sensação de total desapontamento e dor, chateação, vergonha, frustração, eu quero que ele sinta isso. Teus amigos oram por você e querem te ver sorrindo. Quem sabe a letra? Ele está aqui para resolver todo o seu problema. Ele é o autor da fé, ele é o Criador de toda a eternidade. E ainda se vier nuvens traiçoeiras, se a dor marcada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.